a ministração da palavra. A paz do Senhor. Amém. E o teu coração está cheio da graça de Deus? Amém. Então que você possa transbordar de alegria, de satisfação, transbordar de fé. Porque Ele está aqui, você já percebeu. E Ele está falando conosco, através de cada louvor, através de tudo que está acontecendo aqui. Se você respirar devagarzinho, você vai conseguir sentir o cheiro suave de Cristo. E se nessa pregação, que vai ser mais expositiva, mais uma conversa mesmo sobre coisas que eu quero que você preste atenção, de uma forma bem comum. Se mesmo assim eu chorar, você me entenda, porque eu ando muito chorona esses dias. Então entenda, por gentileza. Antes eu quero pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Eu pedi a contribuição do Gabriel, para jogar aqui na tela. Eu gostaria que você hoje, todos os versículos que eu citar, o Gabriel vai jogar aqui na tela, e eu gostaria que você pudesse ler junto comigo. Vocês concordam? Eu esqueci de pedir para o Gabriel colocar na King James 611, mas eu imagino que ele tenha colocado, E nós vamos ler juntos. Vamos? O que está dizendo aí? Assim diz. Amém? Engraçado é que não era esse versículo. Mas você viu que bênção? É uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma promessa de Deus que Jeremias estava falando sobre a questão do pessoal que estava no cativeiro. Mas o versículo, a proposta da leitura é em Jeremias 29, versículo 10. É o 11, não é o 10. Eu errei quando eu passei para o Gabriel. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma nova esperança. Na King James fala que sou eu que sei o pensamento que eu tenho com vocês, de vos fazer prosperar. Não foi ele que errou, fui eu que errei quando eu coloquei 10 e é 11. Amém? Eu quero ler com vocês o significado de prosperidade. Tá? Lembra que eu falei que nós vamos ter uma conversa, A palavra prosperidade, ela se deriva do latim. E significa aumento, progresso, desenvolvimento, felicidade, riqueza e abundância. Gravaram? Progresso, desenvolvimento, felicidade, aumento, riqueza e abundância. Existem outras mais, mas eu gostaria que você guardasse essa. E qual é o contrário, os antônimos? Quais são? Ruína, tristeza e miséria. Quem quer? Ninguém. Então, por que quando fala num culto de prosperidade, você dá uma torcidinha na boca? Vamos pensar sobre isso? Já observou o quanto nós somos hipócritas? E a gente acha natural. Eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, não deixa eu pregar sobre prosperidade, porque senão eu vou falar. E aí, o pastor João me pediu para eu pregar. Eu perguntei para ele assim: mas não tem outra pessoa? Ele falou assim: não, queria que você pregasse, a não ser que você não queira. Eu falei: não, eu quero. Mas eu quero que você preste atenção, com amor, com cuidado, o que significa. Nós precisamos entender que quando a gente não quer uma coisa, automaticamente a gente quer outra. Não é assim? Então, quando você fala assim: eu não concordo com a prosperidade, o que você acabou de dizer para você mesmo? Quais são os antônimos? Lembra? Pensa nisso. Pensa nisso.
É bem verdade que existe um evangelho barato, onde se prega a prosperidade para arrancar dinheiro do povo de Deus. Quando você abre a palavra e você lê sobre a questão do dinheiro, né, você vai ler sobre a questão do dinheiro. Quando fala assim, acho que é Lucas, eu acho que eu não anotei aqui. Lucas 18, 24 e 25, nós vamos ler também. Quando você vai ver sobre o dinheiro, você vê vários versículos, e tem um, né? Esse aqui fala da questão do camelo. Tem um versículo que fala sobre o amor ao dinheiro. E muita gente fala só a palavra dinheiro e esquece o amor. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas das vezes, até mesmo pastores, usa esse amor ao dinheiro para manipular a igreja. Não é o caso do Ministério Betel, mas você conhece alguns ministérios que fazem isso. E quando você vai ler o contexto desse versículo que fala sobre o amor ao dinheiro, você vai perceber que está falando justamente de líderes mal intencionados. Nós não podemos pegar versículos e deixar que pessoas coloquem na nossa boca, por ser da Bíblia, sem a gente observar o contexto. Porque nós acabamos de ler um versículo de Jeremias que é uma profecia. Ou você não acredita que Jeremias era profeta? E ali Deus é que estava falando através da boca de Jeremias. Sou eu que sei os planos que eu tenho para você. E são planos de bem, de vida e de vos fazer prosperar. Nós precisamos tomar posse. E Lucas, eu vi que o Gabriel já tinha colocado, Lucas 18, 24 e 25. O que é que está escrito aí? Vamos ler? E Jesus... Qual que é mais fácil? Então, a gente não pode enriquecer porque a gente quer ir para o céu? Ou tem alguém que não quer? Queridos, quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, primeiro ele usa a palavra é mais fácil. Existe uma chance, não existe? Agora, presta atenção. Se você vai fazer, eu vou falar e você vai pesquisar, porque nós não vivemos mais no tempo da ignorância. Então pesquise. O que eu falar aqui, você pesquisa. Se eu falar alguma besteira, me desafia. Tá? Me chama de mentirosa, mas pesquise. Não fica engolindo coisinhas que te dão para comer, comidinha estragada, não. Quando a palavra fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, você vai estudar e você vai descobrir o quê? Que os portões de Jerusalém, toda noite, eles eram fechados. Não existe uma concordância exata da hora, mas a maioria dos eruditos, eles defendem que eram 10 horas da noite. Só que alguns dias, era tipo uma rotina, né? Rotina esporádica não combinou, né? Mas de vez em quando acontecia, devido à maré, devido aos maus tempos, os navios que traziam as mercadorias atrasavam. E quando os navios chegavam, os portões da cidade já haviam fechado. E os comerciantes que vinham para entrar na cidade, com seus camelos carregados, os camelos eram as Scanias da época. Quando os camelos chegavam, os portões estavam fechados. Do lado do portão grande, tinha uma fenda, uma porteira, uma pequena portinha. Se você for a Jerusalém, até hoje tem lá
Até hoje tem. E eles, quando você chegar lá, o guia vai te mostrar, né, a porta ali, que é chamada a porta da agulha. Por que que é agulha? Porque era estreitinha. E por que que a Bíblia usa a palavra camelo? Porque era o camelo que trazia as provisões. E o camelo, você sabe, ele é um animal de um porte grande. E só era possível a pessoa que chegava depois do horário passar por aquela fenda, se ele conseguisse tirar todo o suprimento do camelo, ou seja, toda a riqueza, toda a mercadoria, fazer o camelo ajoelhar, e ele ainda tinha que empurrar e o outro puxar, para passar o camelo. Era disso que Jesus estava falando. Era dessa porta da agulha. Não é da agulha que a gente tem de costurar. Até porque, dentro da lógica, se fosse falar da agulha, essa agulha de costura, talvez Jesus não usasse o camelo, ele usasse uma formiga, porque já é difícil. Quem aqui que costura? Eu costuro. Por mais que a agulha seja grossa, até uma formiga ou um mosquito, não é assim? É difícil, não dá para passar, só se for morto, esmagado. Então você vai perceber que ali estava falando da porta da agulha, que fica em Jerusalém, do lado de fora. Só que os comerciantes, a maioria deles, eles preferiam correr o risco de ser assaltados. E os estudos mostram que haviam naquela época já salteadores, que já ficava de olho nesse comerciante que não conseguia passar na porta da agulha. Por quê? Ele não queria perder a mercadoria dele. E ele teria que passar ele e puxar o camelo. Então eles viravam à noite do lado de fora, sofrendo, padecendo frio durante o inverno, para não abrir mão das riquezas. O que Jesus estava dizendo aqui, de acordo com aquilo que ele colocou no meu coração, e algumas pessoas que eu respeito, traduz e entende, é que a pessoa, quando ela tem muitas provisões, e ela não quer abrir mão daquilo, aí é um problema. Por quê? Porque aí o amor dela está na riqueza. E ela prefere ficar do lado de fora. Ela prefere ficar do lado de fora. E correr o risco, na minha visão, de ir para o inferno. Só que quando você olha para Jesus, os discípulos mais embaixo, ele chegou à conclusão que ninguém podia se salvar. E o que Jesus disse depois? Mas a Deus, tudo é possível. Então, vá guardando isso aí no seu coração. Eu preciso que você entenda. Preciso que você entenda a palavra, para podermos conversar. Entendeu? Nós vamos ler também Isaías 7, capítulo 14. Isaías 7, capítulo 14. Você vai ver sobre uma profecia da vinda do Messias. Vamos ler? Pois... Quando Isaías profetiza sobre a vinda de quem? De Jesus. Na versão, algumas versões, as mais fiéis, falam uma moça dará à luz, e algumas falam uma virgem. Nós ficamos com essa de uma virgem dará à luz, profecia. Aí você vai ver, está falando do nosso Jesus, o Jesus que nós servimos. E aí você vai olhar a genealogia de Jesus. Jesus é descendente de quem? Da parte terrena. Porque eu creio, tá? Eu sou do tipo que eu acredito que Deus já colocou Jesus pronto no útero de Maria. Eu não acredito que tinha óvulo de Maria ali. Para mim, só tinha o divino mesmo. O útero de Maria era só mesmo o canal terreno para nascer. Mas vamos ver da forma terrena, porque Deus fez assim e profetizou que nasceria. Ele não, a profecia não fala que seria filho da virgem. Fala o quê? Que nasceria. Nasceria de uma virgem. Então presta atenção. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem como descendente de quem?
de Davi. Não é assim? Ele não é a raiz de Davi? Quem era Davi? Rei. Ou seja, era muito próspero. Você vai estudar, você vai descobrir que tanto Maria quanto José era da descendência de Davi. Humanamente falando, se o reinado de Davi não tivesse sido instituído, ele já nasceu como rei ali. Era um descendente, tinha direito ao trono. Aí tem gente que fala assim, mas Jesus nasceu na manjedoura. Claro, todo mundo sabe disso. Inclusive eu. Só tem um detalhe que você esquece. Jesus nasceu na manjedoura para cumprir promessa, para cumprir profecia. Jesus nasceu do jeito que ele nasceu, porque Deus tinha um propósito. Mas Deus não estava querendo dizer com isso que o nascimento, o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura, eu e você precisamos viver numa manjedoura, no estábulo, onde que os cavalos comem capim. Você precisa ler a Bíblia e você vai descobrir que ele só nasceu lá para cumprir uma profecia. Outro dia eu estava vendo uma pregação e eu falei, meu Deus, esse trem tinha que ser proibido, não é possível que eu fale besteira desse tanto. A pessoa afirmava que nós temos que ser pobres, muito pobres. E pobres no sentido, na origem da palavra, é improdutivo. A pessoa improdutiva, ela é um pobre. Tanto é que tem, né, pobre de espírito. A pessoa pode ter o dinheiro que for, mas se ela não for produtiva, ela é um pobre. E aí você vai olhar, você vai descobrir o quê? Gente, José tinha dinheiro para pagar o hotel. Já parou para pensar? Não ficou lá no hotel, é porque não tinha lugar. Quando ele chegou, as vagas tinham acabado. Não está escrita na Bíblia? Não tinha lugar para eles na hospedaria. Ele tinha o dinheiro. Agora, se é para realmente a gente ser pobrezinho, igual muita gente defende que Jesus era muito pobrezinho, meu Deus. Quem foi que foi visitar Jesus e levou presente? Quem foi? Uma pessoa bem comum, né? Foram reis. E quais foram os presentes que ele recebeu? As coisas mais caras da época. Então larga desse negócio de ficar justificando, porque não é verdade. Não é verdade. Nem tudo que Deus faz, Deus tem propósitos. E outro dia, conversando com o pastor, eu perguntei para ele sobre a questão do evangelho da prosperidade. E ele me deu uma resposta. Eu gosto muito de prestar atenção, irmãos, naquilo que eu estou querendo aprender. E ele me deu uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, não existe nem evangelho da pobreza e nem da prosperidade. Existe o evangelho de Jesus. Quando a palavra fala para você pregar o evangelho, está falando para você pregar o evangelho de quem? De Jesus. Então é errado, completamente equivocado, a gente superfaturar o dinheiro, as riquezas, mas também é errado a gente defender a miséria e a pobreza, porque ela traz tristeza e dor. Nós precisamos defender o evangelho de Jesus. É o propósito do nascimento de Jesus. É o porquê que ele veio, qual é o propósito dele na minha vida e na sua vida. E por que nós somos cristãos. E nós lemos aqui o que é prosperidade. Prosperidade não é só riqueza material. Não é. Nós vimos aqui que existe outras coisas. E no Salmo 1, você vai ver de 1 a 3, que fala que bem-aventurado é o homem. Como que é o Salmo? Bem-aventurado é o homem que não... Como? Até o 3. Ué, eu pensei que não estava aqui, que vocês estão tão devagarzinho. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como? Ele é como? Aí você está se identificando aí? Você está te identificando? Você é essa árvore aí? Ele é como uma árvore plantada. Plantada onde? Lá no deserto, na seca. Não é isso que está dizendo.
é plantado junto aos ribeiros de água. Ele dá fruto o tempo todo. Ele dá fruto aonde? Na estação própria. As suas folhas não caem. E tudo que ele fizer prosperará. Agora tira os seus olhos do prosperará e coloca no fazer. Sabe por que você não prospera financeiramente? Você, eu não sei. Eu retiro essa palavra, você não prospera. Sabe por que muitos não prosperam? Porque é preguiçoso. É preguiçoso. Não faz. Está escrito aí que tudo quanto você fizer, tem que fazer, meu irmão. Tem que fazer. Para prosperar, tem que fazer. O meu bem fala assim que às vezes ele fica preocupado que eu sou meio impaciente com muitas coisas. Aliás, eu acho que eu ando impaciente com coisas demais. Eu tenho assim uma girizinha com os irmãos que gostam da cama. Eu acho, irmãos, que as fábricas de colchão bom tinha que fechar. Entendeu? Colchão tinha que ser tudo ruim. Que é para você ficar lá só o tempo necessário, porque não é possível, meu Deus do céu. Olha, meu irmão, se você não tiver como receber o sol, quando ele nascer, não espere ele levantar muito alto, não. Porque essa Bíblia que você diz, que acredita, diz que a miséria não vai sair da casa daquele que ama o sono. É uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua. É uma informação. Aí você que decide, é o seu comportamento que vai decidir. Está dizendo que aquele que ama a cama, que dorme demais, a miséria não vai sair da casa dele. E aí, irmãos, junto com a miséria vem um monte de outras coisas. Não sei se você sabe, murmuração é adoração a Satanás. E vira um estilo de vida. E todo mundo é culpado, menos a pessoa. Aí você pensa assim, nossa, mas é fácil, pastora, você dizer isso. Então agora eu vou te contar. Por isso que eu falei que eu acho que eu vou chorar, porque toda vez eu choro. Mas é de gratidão. E eu quero que você entenda o meu choro. Eu não tenho vergonha, e eu nunca vou ter. Porque eu não quero ter. Eu já decidi não ter. Eu nunca tenho vergonha de onde eu vim. Da situação desfavorável financeiramente que eu já vivi. E eu quero te lembrar, alguns aqui já conhecem essas histórias. Quando eu casei, que o meu marido era missionário, o João, ele era pregador da palavra. E eu ficava em casa com os filhos. Naquela época, eu dependia, não estou dizendo para você que me ajudava. Eu estou usando a palavra dependia. Estou falando isso para quê? Porque eu quero falar com se aqui tem alguma pessoa que depende, ou se alguém que está me ouvindo de casa, estiver nessa situação, eu quero que você preste atenção. Porque eu tenho convicção que eu estou sendo usada por Deus, até porque eu tenho um temor tremendo. Eu chego chamado terrível quando eu subo em cima desse púlpito. Toda vez que eu subo em cima de um púlpito, toda vez que eu vou pregar a palavra, eu lembro do sacerdote de Arão entrando no lugar santo do santo. Porque não sei como é você, como que você vê o púlpito, se você tem coragem de subir aqui de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, né, com a sua vida de qualquer jeito, isso é um problema seu. Eu não. Eu vejo aqui como um lugar sagrado. Quando eu falo aqui, irmãos, pode ser num hotel, tá? É a hora que eu estou ali com autoridade para pregar a palavra do Senhor. Toda oportunidade que eu tenho para pregar a bendita, sagradas letras, que é a palavra de Deus, eu me sinto assim. Então eu tenho convicção que hoje eu estou aqui sendo usada por Deus. E veja bem, quando eu dependia de uma cesta básica para dar comida para os meus filhos. Aí você pensa, mas pastora, por que você não trabalhava? Eu sempre trabalhei. Porque eu casei com 16 anos de idade. Mas talvez eu tenha sido mais privilegiado que você. Eu fui bem discipulada. E isso aí, que eu estou contando, é uma dica para você. Quando você vê um novo convertido,
cola nele, discipula ele bem feito, para poder dar um crente frutífero. Eu fui muito bem discipulada. Eu me converti no dia, meu discipulado, eu converti no domingo, na segunda-feira começou meu discipulado com o pastor. Era uma igreja muito pequena. E depois de 3 meses eu estava casada, e aí vocês sabem quem fez o restante do serviço. E fez bem feito. Porque se tem uma coisa que eu falo, para todo mundo ouvir, é que eu devo ao meu marido a minha construção bíblica, a minha construção de uma mulher de Deus, porque eu era uma menina, né? Você que aí que tem 16 anos deve estar até assustada, eu era uma menina, só que eu fui discipulada, e o João ele falava para mim assim, olha, a Bíblia nunca dependeu e nem vai depender do que eu acho, do que eu penso, para ela ser verdade. Então tudo que você lê, como ele viajava muito e ele não podia ficar me explicando as coisas, ele falava assim, você lê, e tudo que você lê, você tem que acreditar. Porque é exatamente daquele jeito que está escrito. E, irmãos, eu aprendi assim. E quando eu li que o que eu fizer ia prosperar, eu virei para o meu avô e falei, vô, eu resolvi fazer alguma coisa. Porque a Bíblia está dizendo que vai dar certo. E aí, irmãos, eu peguei todo quanto é tipo de revista para vender coisas. Porque eu sabia que ia dar certo. E deu certo. E todas as cestas básicas, todo mês, quando a cesta básica chegava na minha casa, eu ajoelhava. E eu falava para Deus, eu vou te devolver. Eu vou te devolver. E eu estou até hoje devolvendo essas cestas básicas. Quando chegava na minha casa, as roupas para os meus filhos, eu falava para o Senhor, eu vou te devolver. Irmãos, e pensa numa mulher que tem vontade de ter dinheiro para transbordar na vida dos outros. E eu vou ter. Está decidido. Quanto mais a gente tiver, mais a gente pode ajudar. Se você é contra ser rico, você está perdendo muita coisa, sabe por quê? Porque se você for muito pobre, você tem como ajudar só uma pessoa. Ou só a sua família. Mas se você conseguir ganhar muito, você pode transbordar na vida de outros. E você ouviu o texto que o pastor leu quando ele abriu o culto. Ele falou, aquele que dá semente para o que semeia. Sabe por que às vezes você não ganha semente? Deus sabe. Você vai comer ela. Deus dá para outro. Lembra da parábola dos talentos? O que aconteceu? Um ganhou 5, o outro ganhou 3, o outro ganhou 1, tem também a do outro, que um ganhou 10. E o que aconteceu com o que ganhou menos? Ele enterrou. Os outros colocou para poder multiplicar. O que ganhou pouco, enterrou. Quando o Senhor chegou, o dono do talento chegou, e foi buscava prestação de conta, quando o dono viu que não tinha sido multiplicado, chamou ele de servo mau e infiel. E fez o que com o talento? Deu para quem tinha mais. E deixou uma palavra muito dura. O que tem e não multiplica, o que não faz, o que não planta, até o que tem, é isso aí. Não é eu que estou falando isso não, irmãos, isso é Bíblia. Eu só sou boca de Deus aqui. Deus, ele dá a semente para quem semeia. Nós precisamos ter essa consciência. Quando eu aprendi isso, eu lembro que a cesta que eu mais gostava era uma cesta de Natal. E toda vez quando chega perto do Natal, eu gosto. Só que esse ano eu acho que eu cometi um erro, porque eu aceitei uma parceria. E eu acho que tem coisas que ela é importante para nós, que Deus pede de nós. Mas não vou mais cometer esse erro. Mas ter para poder semear é maravilhoso. Eu lembro que na minha época, o chique da cesta que nós recebíamos aquelas cestas que vêm numa caixinha, que tem em qualquer supermercado. Mas tendo em vista que nós não ganhávamos nenhum salário por mês,
aquilo era uma grande riqueza. Tendo em vista que nós morávamos de favor, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar um aluguel, aquilo era uma grande riqueza. Então, quando abria aquela cesta, as cestas de natais, a cesta durante o ano, ela vinha com sardinha. E a cesta de Natal, o irmão que dava, eu não sei se tinha vinho, nós nunca recebemos com vinho, talvez ele tirasse antes. Porque eu lembro que toda cesta de Natal, assim, pelo menos hoje em dia, né? Vem com vinho. Naquela época, não. Eu nunca recebi uma com vinho. Só que a de Natal, né, vinha uma carne, que eu nem sei se ainda existe, que chamava quitute. Vinha aquelas latinhas de salsicha, Viena, nunca esqueci também a marca, chamava Viena, e vinha de quitute. E o Gabriel, ele falava assim, mamãe, veio a carninha na lata? O Gabriel amava sardinha. Todo mês ele perguntava, veio sardinha? E quando chegava no Natal, ele perguntava sobre a salsicha e aquele quitute. E era uma alegria receber aquela cesta. E quando eu pegava a cesta, eu falava, Senhor, eu vou te devolver. Eu vou te devolver. Porque eu quero profetizar na sua vida, irmão, que essa situação que você está vivendo é por pouco tempo. Só que você precisa ajudar a palavra a cumprir na sua vida. Você precisa fazer. Porque aqui está dizendo que se você fizer, Deus vai te prosperar. Se você fizer, Deus vai te prosperar. Amados, dentro de pouquíssimo tempo, assim que porque eu fiquei 5 anos grávida, né? 5 anos da minha vida, primeiros 5 anos de casada, eu fiquei grávida. Talvez você não saiba, era para eu ser mãe de 4, mas um Deus quis levar, então está com ele. Agora, nunca deixei de trabalhar. Nunca. Eu não conheço essa tal senhora chamada preguiça. E eu não quero conhecê-la. Não me interessa. E desde sempre, eu tive disposição para trabalhar. Porque eu creio que a prosperidade, ela vem de todas as formas. Mas a prosperidade material, ela vem do fazer. E é preciso fazer. E quando nós mudamos para Vitória, nós tínhamos 10 anos de casado. Depois de 3 anos que nós tínhamos, que o João era pastor, foi quando ele foi ter o salário dele, de pastor. E foi muito interessante, que eu me senti uma rainha, porque meu marido tinha um salário. Talvez você esteja aí torrando o salário do seu marido, enchendo ele de dívida, não sabendo nem o que você está vivendo. Porque, irmãos, quem é inteligente pode ganhar o pouco, tanto que for, mas nunca gasta tudo que ganha. Nunca. Nunca a gente gasta tudo que ganha. Você tem que, no mínimo, você tem que economizar 30%. Vida material, ela não cresce se você não ajudar, se você não poupar. E quando nós viemos para Vitória, eu comecei a me incomodar. Por quê? Eu precisava trabalhar. Porque um irmão fazia as compras do mês e levava para a nossa casa. O outro irmão pagava a conta de água e de luz. E do aluguel. Eu não sei quem pagava o quê. Eu sei que a gente dava despesa para os outros. E depois a igreja passou a pagar o nosso aluguel. E toda vez que a igreja pagava o aluguel, eu falava para o Senhor o quê? Vou te devolver. Toda vez eu falava, vou te devolver. O Senhor me deu inteligência. Eu tenho coragem, eu vou trabalhar, eu vou comprar uma casa e eu vou te devolver. Irmãos, eu tenho tanta alegria quando Deus me dá um dinheiro e eu posso pagar 1 mês do seu aluguel. Eu sei que não ajuda muito. Não é nem por você, é por mim. Quando você entrega o dízimo na casa do Senhor, você está pensando que Deus precisa do seu dinheiro. Oh, meu Deus. Mas Deus não precisa do seu dinheiro, não. Deus não precisa das suas riquezas. Deus não precisa de nada que é material seu, não. Quando Deus pede para nós, Ele está falando mais ao nosso respeito do que a respeito dEle. É o desapego do camelo. Você tem que tirar o que está em cima do camelo. Deus só quer saber se você tem coragem. Então, quando a gente faz alguma coisa, é mais a respeito da gente. É importante muito mais para a gente. É por isso
Que às vezes, quando a pessoa vê que eu gosto de dar um dinheirinho, às vezes, no sinal, é lógico que eu não dou para todo mundo, até porque eu não tenho para dar para todo mundo. Mas existem alguns que a gente sente vontade de dar. Você acha mesmo que eu estou preocupado com o que ele vai fazer com aquele dinheiro? Aquele dinheiro está sendo depositado, é para mim, irmãos. É sobre mim. É sobre a minha carne miserável. Eu estou quebrando, sou eu. Quando a gente dá uma oferta, eu quero lá saber o que vai ser feito com aquela oferta. É o meu respeito. Eu estou edificando a minha casa. E quando eu tive a oportunidade de comprar a casa ali do centro, eu falei para o Senhor, Senhor, a minha maior alegria, e eu estava dentro de uma casa toda quebrada. Os irmãos que conhecem a história sabem, né? A casa era um antigo escritório de contabilidade no centro de Vitória, que tinha 7 anos abandonado, que era morada de morador de rua. E eu lá dentro daquela coisa lá, né? Daquele mausoléu, e eu ajoelhei ali e orei. E eu falei, Senhor, te agradeço, porque agora eu tenho um lugar para morar. E o Senhor não precisa pagar mais o meu aluguel. E eu falei, eu vou te devolver. E eu lembro que o meu pai veio de Goiás para reformar aquela casa. E eu gosto muito, irmãos, de honrar quem tem honra comigo. E eu lembro que quando eu fui comprar meu carro, eu não tinha entrada. E o pastor Sandro foi que deu a entrada do meu carro. Eu lembro até hoje. Do nada. Eu precisava de um carro para trabalhar. Porque eu estava montando meu buffet. E eu só ia ter cliente se eu tivesse um carro. O carro era a ferramenta. E você que tem um carro, você sabe que ele é uma ferramenta, né, Elias? É uma ferramenta. E quando eu peguei aquela ferramenta na minha mão, eu sabia que daquele carro Deus ia me dar prosperidade. E a nossa primeira casa nasceu do carro. E Deus faz coisas que às vezes a gente não entende. Os mais antigos sabem que eu desmaiei dirigindo. Eu dirijo muito bem, tá, irmãos? Não precisa ter medo de andar comigo. Tá? É porque eu não sabia que uma pessoa que tem a pressão muito baixa, eu não sabia, que a pessoa não pode comer, ingerir muito açúcar pela manhã. E então eu levantei um pouco em cima da hora, eu sou muito ativa, então o meu corpo tem necessidade de exercitar. Eu me exercito desde quando eu nasci, fui criada em fazenda, andei muito a cavalo, nadei muito, joguei muito futebol, então assim, o meu corpo precisa. Então eu levantava e ia nadar. E esse dia eu levantei muito em cima da hora. E o que tinha na geladeira? Na geladeira dos goianos tem, tá, irmãos? Arroz doce. Em geladeira de goiano tem arroz doce. Vocês que vai no retiro também, vocês comem arroz doce, porque eu faço, né? E aí eu peguei e bati um pratão de arroz doce, 6 horas da manhã. Tinha acabado de levantar da cama. Bati aquele pratão de arroz doce, entrei dentro do carro e fui para o Clube dos Oficiais nadar. Cheguei lá, nadei 4.000 metros. Quando terminou, eu só lembro que eu entrei dentro do carro. E era ali no Jardim Camburi. E eu lembro que o meu cérebro falava assim, você precisa parar o carro porque você está tonta. Só que depois é que o corpo de bombeiro foi me explicar que quando eu pensei, eu já não tinha coordenação motora. Então eu entrei naquela avenida principal de Jardim Camburi, sem consciência, eu já tinha desmaiado. Porque a minha pressão normal, ela é 9/7. Se ela subir demais, ela chega a 10. Até hoje é assim. Aí você imagina, com bastante arroz doce, depois de nadar. Desmaiei. Veio um assaveiro, bateu no meu carro, deu PT. Só tem um detalhe. Quando foi feito, quando foi compra o carro, o santo falou assim, olha, eu não tenho tempo de te ajudar a fazer o seguro. Mas ele me deu lá umas coordenadas, como fazer o seguro. E ele falou para mim, olha, você faz no Banestes, porque é muito bom o preço. Então eu sempre fazia, renovava. Estou fazendo propaganda do... Desculpa, irmãos, eu não tenho... É simplicidade mesmo, né? Não tem jeito de retirar, mas tudo bem. Aí naquela época, eu lembro até hoje que era, né? Essa empresa aí. E se fosse hoje, ia ser a Porto Seguro, né? Aí, acabei de fazer outra besteira. Ai, ai.
Então, aí, deixa isso para lá, irmãos. Volta para a benção aqui. Aí, o que aconteceu? Eu fiz o seguro, e quando eu fiz o seguro, eu não vou mentir para vocês, irmãos, eu estava numa pressa. Naquela época, eu ainda fazia cesta de café da manhã. Vocês sabem, eu fazia um monte de coisa, né? Então, eu fazia cesta de café. Ainda era naquela época que entregar a cesta de café da manhã, com um buquê de rosas, era muito chique, então todo mundo fazia, a gente tinha muito trabalho. E eu tinha muito serviço, né, para poder fazer no dia que eu fui fazer o seguro. Então, eu fiz um seguro rápido, assinei ali e fui embora. Só que o dia que deu PT, aconteceu uma coisa extraordinária. Porque o meu carro era um carro, né, 98, 99, Gol, básico, 2 portas. E era uma bênção, tá, irmãos? Se você tem um carro desse, glorifica o Senhor. Tá? Glorifica o Senhor, porque uma bênção. Foi uma bênção na minha vida. Ele era verde. Mas eu não sou torcedor do Palmeiras, é só o pastor. Aí, o que acontece? Aquele carro que deu PT no seguro, ele era completo. Eu nem vou te falar o que tinha no carro, porque senão, irmãos, eu vou mentir, porque eu não lembro, até porque eu não sabia daquilo. O resultado é que o carro do seguro tinha a mesma placa, o mesmo chassi, mas era um ano, mas ele era 2000, e tinha um monte de coisa. O resultado disso é que, quando eu fui receber, a seguradora tinha que me pagar o seguro daquele que tinha feito. E eu recebi um dinheiro a mais. Eu já contei isso para os irmãos. Eu recebi um dinheiro a mais. Foi um erro meu, mas que acabou sendo uma bênção na minha vida. Não que eu tenha interesse de lesar ninguém. Porque quem me conhece sabe que se existe uma coisa que eu desprezo, é a tal da esperteza. Porque quem usa de esperteza, vive de braço dado com o inimigo. Porque ele é que é o pai da mentira, é ele que é o desonesto. E se você quer prosperar na vida, eu vou te dar umas dicas agora. Existem várias dicas. Uma das dicas para você prosperar: nunca fique devendo ninguém. Nunca fique devendo ninguém. Se você quer ser próspero, quando você chegar em casa hoje, não deixa para amanhã não. Hoje, faz uma lista de quem você tomou dinheiro emprestado e não pagou, qual foi a loja que você comprou e não pagou, e faz o caminho de volta. Faz um caminho de volta, porque Bíblia é Bíblia e ela vai cumprir. Abraão era muito rico, muito rico. E o homem mais rico que já houve no mundo, está aqui na Bíblia até hoje, e todo ano, esse povo aí, né, do digital, faz a conta para ver se alguém passa Salomão, e até hoje não conseguiram passar. E eu creio que não vão passar. Agora, se você quer ser rico, comece por aí, pague o que você deve. Se você quer ser rico, não seja mentiroso. Não seja mentiroso. Porque todo mentiroso é trapaceiro. Em algum momento ele vai usar de trapaça, num negócio. Provérbios fala que o mentiroso, ele vê uma mercadoria, desfaz dela, para poder o preço cair, e quando ele a compra, e quem vendeu vira as costas, ele se gaba de ter feito uma grande coisa. Eu não estou dizendo para você que você não pode pedir desconto. Peça. Mas tenha discernimento espiritual. Porque um homem e uma mulher de Deus sem discernimento espiritual é uma tragédia, irmãos. É uma tragédia. Julga os outros. Pensa numa coisa e pensa que foi Deus que falou. E faz muita coisa que não devia fazer. Baseado na humanidade que eu e você temos. Nas nossas falhas. Mas quando você for fazer um negócio, preste atenção. Você é inteligente, você sabe se o preço está abusivo. Aí você pede um desconto. Mas se você souber que a pessoa está vendendo aquilo, porque ela está sendo honesta. Eu observo muito isso, irmãos. Esses dias eu observei isso. A pessoa vendendo uma ferramenta de trabalho por um preço muito abaixo do que aquilo valia, simplesmente porque a pessoa tinha uma dívida e ela queria honrar o compromisso dela. Só que quem estava comprando percebeu que quem estava vendendo estava desesperado
E ofereceu a metade do que a pessoa pediu, mesmo sabendo que já estava barato. E eu fiquei olhando aquilo e falei, Senhor, me livra disso. Porque você, se você fizer um trem desse, pode até passar pela sua cabeça que você fez um grande negócio. Mas existem várias formas da vida cobrar o que nós fazemos. A Bíblia diz que Deus ele não se deixa escarnecer. E de Deus ninguém se zomba. Não pense que você é o espertinho que você vai conseguir, que não vai não. A Bíblia diz que ninguém. Existem várias formas que Deus cobra. Várias formas. E eu peço graça e misericórdia para não cair nisso. Então fica aí dica para você. Pague o que você deve. Seja honesto nas coisas que você faz. Não tenha preguiça. Preguiçoso não prospera. Aí talvez você fique pensando assim, mas eu estou tranquilo porque eu vou receber uma herança. Você vai acabar com a herança que você vai receber. Porque quem recebe, quem ganha de mão beijada e é preguiçoso, acaba com tudo. Você deve conhecer alguém aí que recebeu herança e acabou com tudo. A palavra, irmãos, tem compromisso com quem vai fazer. Nós compramos aquela casa, mudamos para aquela casa. E a minha alegria era que a igreja não precisava mais pagar o nosso aluguel. Só, irmãos, que até hoje, se eu ganho uma blusa de presente, esses dias teve uma princesa aqui na igreja que me deu 2 pares de brincos. Eu não sei se ela percebeu, ontem eu estava com um. E quando ela me deu, eu orei pela sua vida. Eu falei, o Senhor vai transbordar na sua vida. E todas as pessoas que me ajudam, eu falo, o Senhor vai transbordar. Agora, eu não aceito ajuda que eu falo assim, não sei se você sabe, o que significa esmola. Choca, né? Choca. Esmola é ajuda financeira, sabia disso? É quando você dá um dinheiro para alguém, você está dando uma esmola. Não é só, tem gente que pensa que esmola é só quando você dá um tiquinho. Não, quando você está recebendo ajuda, você está recebendo uma esmola. É um dinheiro que você não trabalhou por ele. E eu nunca aceitei isso de ninguém, só de uma pessoa. E essa pessoa que já me deu dinheiro, sabe quem que é? Uma única pessoa. É um casal. E eu acho que chegou o dia também que Deus está colocando um fim nisso. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque quando alguém for te ajudar, se você está precisando, receba e coloca a data para terminar. Irmãos, não é vergonha precisar de ajuda. Não é vergonha. Seja um dinheiro para pagar uma conta de luz, seja um dinheiro para você fazer alguma coisa, seja uma cesta básica, seja qualquer coisa. Não tem problema nenhum precisar de ajuda. Mas coloque data para terminar. E fala, Senhor, hoje eu estou recebendo, amanhã eu vou dar. Porque eu não sei você, mas eu tenho uma vontade de pagar um monte de imposto de renda. Você não tem, não? Eu tenho. Eu quero pagar um monte de imposto de renda. Porque tem gente que quer sonegar imposto. Você já pensou o que você está fazendo? Se você quer ser um sonegador, além de ser um fora da lei, você está profetizando maldição em cima da sua vida. Só paga muito dinheiro de imposto de renda quem tem muito. Então, eu estou querendo esse negócio. Eu não sei nem que jeito, irmão. Não sei nem como faz isso. Mas eu sou daquele tipo que eu falo que tudo que vem de Deus eu quero. Tudo. Aí você pensa assim, se Deus te mandar a luta, veio dele, eu quero. Tudo que vier de Deus. Seja aprovação, seja tudo, eu quero. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala que se nós fizermos, nós vamos ser prósperos. E você vai observar que quando você é próspero materialmente, você pode ajudar, principalmente, proclamar o Evangelho de Jesus. Irmãos, eu tenho uma admiração imensa por grandes empresários que têm coragem de abrir igreja no nosso sertão. Homens de Deus que pega aí, esse ano mesmo aí, teve um abençoado aí, que investiu no sertão brasileiro mais de 5 milhões em dinheiro, só construindo igreja e pagando 2 salários mínimos para uma pessoa nativa da cidade ficar nas igrejas.
E esse irmão, ele é tão abençoado que ele coloca os médicos, os dentistas dentro do avião dele. E ele tinha um avião pequeno. E ele resolveu comprar um maior só para ir para o Piauí, para o Maranhão, para esse sertão do Brasil, só para abrir igreja. Sabe o que vai acontecer com esse irmão? Ele vai prosperar tanto, cada dia, cada dia, cada dia. Porque ele vai ter um monte de funcionário. Esses funcionários vão receber dinheiro para cuidar das famílias deles. Ele vai transbordar de todas as formas e ele vai fazer a obra do Senhor. Agora, irmãos, existe uma prosperidade também que nós não podemos abrir mão. Nunca. Que é a nossa prosperidade, da nossa saúde, de a gente cuidar do nosso corpo. Porque se você não prosperar na sua saúde, você pode ter o tanto de dinheiro que for, que depois não tem jeito de pagar. Não existe, não tem como, tem tratamento que não tem dinheiro que pague. E nós precisamos levar isso a sério, prosperar na saúde. E você pode ser próspero financeiramente, você pode ser próspero na saúde. Mas, se você não for próspero na palavra de Deus, na vida espiritual, você vai ser um Zé Ninguém. Porque a Bíblia deixa bem claro que quem não tem discernimento espiritual, não adianta de muita coisa. Não vai saber nem cuidar do dinheiro que tem, porque falta discernimento espiritual. Então, em nome de Jesus, olha para a palavra, viva a palavra, coma a palavra e toma posse. E larga de ter preconceito com os irmãos que são ricos. Para concluir, para acabar, porque o pastor levantou, todo mundo olhou para ele, né? Nós vamos ler 3 de João, de 1 a 7. Eu quero ler essa parte com você, e eu quero que você pense no pastor João, dizendo isso para você. Porque um pastor vai dizer isso para o seu membro, se o membro dele for próspero em tudo. Não é assim? Cadê, Gabriel? 3 de João, do 1 ao 7. Vamos lá? Vamos ler? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes. Olha aí, falando de você que é um empreendedor. Assim como é próspero a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a sua fidelidade, de como segues o caminho da verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito do teu amor, deste amor, que farás bem se os encaminhares na sua viagem, de modo digno de Deus. Amém? Porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada de quem? Dos gentios. Ou seja, foi a igreja, não foi os gentios. E quando João está falando, ele está falando para Gaio. E ele está falando da satisfação dele em perceber que o discípulo dele, a quem ele ensinou, tomou posse da palavra, viveu a palavra, porque quando você vive a palavra, a sua vida comum, você não precisa falar. A sua vida fala por você, quando você vive a palavra, como você toma posse. Vamos ficar de pé? E quando você toma posse da palavra, e você se torna um crente próspero em tudo, porque não adianta você negligenciar alguma área. Quando você toma posse, as pessoas que te conhecem, vai dar bom testemunho de você, porque você anda na verdade. Você gostaria que o seu pastor falasse isso de você? Ele é a autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu quero te convidar a crer que assim como Deus permitiu que uma menina caipira, porque você não me recebeu aqui na igreja,
Na minha época tem o Raul, o Sandro e o Elcemir. O Elcemir já deve ter ouvido muito Porta, né? Porta Misericórdia, por favor. Uma menina caipira, o João era da cidade grande, de Goiânia. Eu não, irmãos, eu sou da roça. E isso é uma bênção na minha vida. Essa menina, junto com esse homem, um missionário, sem nada, nós não tínhamos nada. Hoje, eu me sinto muito rica. Talvez você pense assim, nossa pastora, mas o seu patrimônio, eu estou me lixando por que você acha. É bênção que Deus me deu. Então vale muito. Vale muito. Eu aprendi que se eu tiver 100 reais e você tiver 10 milhões, o que vale mais é meus 100 reais, porque é o 100 que é meu. Então eu glorifico a Deus, porque essa menina sem instrução nenhuma ouviu Deus. E Deus transbordou na vida dela. E eu quero viver para transbordar na vida de todos os quantos o Senhor mandar. Eu preciso pagar, irmãos. Eu sei que não tem jeito de pagar. Mas eu quero ter o privilégio de poder ajudar. Né? A gente fica devendo aquilo para o resto da vida. Mas eu quero ter esse amor em fazer a obra do Senhor. E eu quero te lembrar mais uma vez. Deus só dá a semente para quem semeia. Se coloque na posição certa, irmãos. E faça. Porque se você fizer, o que é que vai acontecer? Vai prosperar. Tudo quanto fizer, prosperará. Se você ouviu Deus falando com você, em alguma área dessa palavra, eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração e nós vamos orar. E aquilo que você pediu, Senhor, agora Deus vai te dar. Porque a palavra diz que, se nós cremos com o nosso coração, e a gente estiver de acordo em oração, se 2 ou 3 orar aqui, vai ser concordado lá. E eu quero, em nome de Jesus, acreditar que se você precisa refazer a rota aí, e colocar a sua vida em ordem para você prosperar, você vai ter força para fazer isso. E Deus, Ele é fiel para cumprir em você, amém? Pai, eu quero te glorificar e te exaltar, ó Deus. Eu creio, Pai amado, que o Senhor, neste momento, o Senhor estende as suas mãos. E o Senhor, nesta hora, Senhor, tem interesse em fazer prosperar, Senhor, a vida do teu povo. E que o teu povo, ó Deus, possa, Senhor Jesus, prosperar no comportamento. Possa prosperar, ó Deus querido, na vida cotidiana em casa. Porque prosperar, ó Deus querido, é fazer dar certo. Que eles possam, Senhor Jesus, ser melhor esposa, melhor marido, melhor filho, Senhor. E que eles possam ter coragem de cuidar da saúde, Senhor amado. Que eles possam, ó Deus querido, em nome de Jesus, buscar discernimento espiritual, ler a palavra, Senhor. E esperar, Senhor Jesus, o Senhor abrir as comportas do céu. Pai, que em nome de Jesus, os irmãos, ó Deus querido, que quiser ser como Abraão. Os irmãos, ó Deus querido, que quiser ser como José de Arimateia, Senhor, que teve o privilégio de ceder aquele túmulo para Jesus, ficar só 3 dias ali dentro, Senhor. Os irmãos que quiser viver isso na vida deles. Que o Senhor agora, Senhor, venha conceder riqueza, Senhor, na vida deles. Para que eles possam fazer diferença na vida de outros, Pai. Mas se porventura, Senhor, tem alguém aqui que está pedindo riqueza para aparecer para os outros, não dê, Senhor. Se tem alguém aqui, ó Deus, que está querendo o Senhor ter riqueza, Senhor Jesus, para humilhar aquele que não tem, não dê, Senhor. Mas, Senhor, aqueles que são teus servos, que querem semente para plantar, para transbordar na vida de outros, abra as comportas do céu e derrama, Senhor, sem medida sobre a vida deles, Pai amado. E que eles possam ter inteligência, Senhor, que eles possam ter disposição e que venha prosperar em tudo o que fizer, porque eles são, ó Deus, como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este momento, e eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor leve cada um debaixo da tua paz, que o Senhor possa, Senhor Jesus, despedir o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém.